trabalho nosso é sobre a resistência ao franquismo. A principal frase que eu achei do Francisco Franco, que é o ditador que criou o franquismo, foi: nosso regime se apoia-se em baionetas e sangue, não em eleições hipócritas. Portanto, o franquismo é o fascismo que foi praticado na Espanha pelo Francisco Franco, que esteve no poder do país entre 1939 até 1975, quando ele morreu. Então, o franquismo é o termo usado para definir tanto o modo de se fazer política do Franco, quanto ao culto à sua personalidade. O franquismo era baseado na ditadura que dava nome ao regime e tinha como característica forte repressão aos opositores do sistema. As bases do regime eram definidas pelo catolicismo e o anticomunismo. Tá, eu vou falar um pouco sobre a Guerra Civil que ocorreu na Espanha, mais ou menos nessa época. O que aconteceu em 1931? Teve as eleições e os republicanos socialistas ganharam as eleições pelos votos. Só que aconteceu que, por exemplo, os militares, a burguesia não aceitaram isso. A partir de 1931 começou a acontecer uma guerra, que ela foi realmente estourar só em 1936, um pouco antes de iniciar o regime franquista, onde os republicanos socialistas e tropas da União Soviética que estavam na Espanha estavam lutando contra o Vaticano, a burguesia, fascistas e inclusive os nazistas, porque foi em Espanha, na Guernica, onde teve o teste do primeiro protótipo da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã nazista, né? Então é legal pensar isso, porque os nazistas ajudaram na Espanha, mas a Espanha não interveio na guerra. E o mundo na época, para dar uma contextualizada, estava acontecendo algumas coisas, tipo o fim da Grande Depressão, que era a crise financeira dos Estados Unidos, estava dando início à Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava lutando na guerra contra a Alemanha, foi onde aconteceu os acidentes nucleares lá, em Hiroshima e Nagasaki, Uhum. e foi o trânsito entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Tá, eu queria que tu voltasse ali e explicar um pouco mais pra galera o que que foi aquela Left Luft, não lembro do termo. Assim, Bom, a Alemanha, ela ainda ela estava criando os primeiros protótipos da Luftwaffe, que era a força aérea dela, que uhum, era tipo um esquema organizado de bombardeio aéreo. E foi exatamente na Espanha, na Guernica, onde eles fizeram os primeiros uhum, testes disso, que foi na Guerra Civil, um pouco antes de começar o regime franquista. uhum. A Guernica, você sabe que tem o. Exatamente, esse quadro surgiu É, exatamente por causa disso. exato. Beleza. Coisas suas. Enfim. Então a gente teve essa resistência ao franquismo, né, que justamente era esses socialistas e tropas da União Soviética. E, dentre alguns deles, a gente pode destacar os maquis, também conhecido como Resistência Espanhola. Os guerrilheiros espanhóis foi um movimento de diversos grupos de guerrilheiros antifascistas na Espanha, que começou durante a Guerra Civil, ali por 1936, antes de começar o regime franquista em si. Somente no ano de 2002 os combatentes antifranquistas obtiveram reconhecimento moral por parte do parlamento espanhol. Então dá pra ver que foi realmente muito tempo depois que eles foram reconhecidos. É aquilo que nós estávamos conversando na aula passada, né? Os estragos que fazem uma ditadura, né? Que tem reflexos até hoje em dia, né? Nesses países. Ok. Então, aqui tem um grafite no muro de Sallent de Llobregat, relembrando os maques espanhóis. Então, ali em catalão, está escrito em memória aos guerrilheiros libertários detidos, torturados e assassinados em sua resistência antifascista. Bom, umas pessoas que talvez vocês conheçam que participaram da resistência ao franquismo, uma delas foi a dona Clotilde dos Chaves, que é a Angelines Fernandes, que ela ajudou bastante durante a resistência. E outra pessoa é a Paloma, filha de Angeles, que contou numa entrevista ao portal oficial do seriado Chaves, e um pouco das cicatrizes do franquismo, porque, como tudo que acontece, tudo deixa uma marca.
existe uma lei hoje na Espanha que proíbe a exaltação ao franquismo. E se tu exaltar o franquismo lá, tu pode pegar uma multa de até 150 mil euros, que aqui no Brasil é quase R$ 1 milhão. E em 1977, após o final do franquismo, a Espanha criou uma lei que era basicamente um pacto de esquecimento. E também foi concedido perdão aos crimes da ditadura, tornando intocáveis os seus protagonistas. É isso.